Fala pessoal, Doug Niemeyer aqui, eu sou especialista em trade automatizado para o mercado financeiro e nesse vídeo eu vou falar da importância de você ter uma boa estratégia de investimento e como você pode criar a sua estratégia de investimento com base no que você vai ver aqui nesse vídeo. E se você gostar desse conteúdo no final, avalie se inscrever no canal, dá um joinha nesse vídeo porque me ajuda demais a divulgar meu trabalho para as pessoas e ajudar muito mais pessoas que também querem ter sucesso no mercado financeiro usando tecnologia, usando robô de investimento ou usando o conhecimento para operar de forma manual, para fazer os seus trades de forma manual sem problema algum. Nesse vídeo, gente, a gente vai falar especificamente sobre a importância de você ter uma boa estratégia de investimento. Eu separei aqui uma parte de uma apresentação que eu já tenho sobre esse assunto, especificamente falando da estratégia que a gente utiliza aqui no sistema Manche para a gente poder rentabilizar o nosso capital. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela e a gente já vai entrar direto no nosso conteúdo aqui específico. Olha só, gente, a estratégia ela é a base de tudo para que você possa ter resultados sólidos no mercado. Douglas, mas eu não tenho uma estratégia definida. Cara, primeira coisa, então para de fazer isso que você está fazendo e começa a orquestrar uma estratégia. Se você não tem uma estratégia muito clara, se você não sabe como orquestrar uma estratégia, acompanhe esse vídeo que muito provavelmente você vai ter uma melhor ideia de como você pode fazer para criar a sua própria estratégia ou utilizar a estratégia que a gente usa aqui para fazer as operações, tá bom? A estratégia é crucial e ela é o que dita as regras do jogo para você entrar e sair do mercado, tá? Isso é fundamental para que você consiga ter sucesso, né? Então você precisa entender quando entrar no mercado, qual mercado que você vai operar, qual mercado que você vai efetivamente colocar o seu capital, como, quando e por que você vai fazer isso, tá? E o porquê é justamente os critérios técnicos que você vai usar para identificar se você vai entrar nesse momento ou se você não vai entrar. Critérios técnicos aqui a gente está falando de literalmente indicadores técnicos, tá bom? E as regras, efetivamente, gente, eu uso basicamente aqui, a gente vai ver aqui o conceito todo das regras, eu uso basicamente alguns indicadores e o contexto de mercado ajuda demais a gente entender se eu estou mais bullish ou mais bearish em relação ao que está acontecendo no mercado, tá bom? Olha só, primeira coisa, gente, quais são os pilares de uma boa estratégia de investimentos? Seja ela operando de forma automatizada ou seja ela operando de forma discricionária, tá? Não tem muita distinção entre uma ou outra. O que a gente vai ter em relação a operar com um robô é você ter a facilidade do robô fazer as entradas e as saídas para você de forma automática, tá? Mas você, naturalmente, se você for operar, se você for fazer os seus trades de forma manual, você também precisa ter muito bem definido isso dentro da sua estratégia, né? Esses três pilares aqui, para mim, eles são fundamentais, né? Você ter um bom gerenciamento de risco das suas operações. Jogas, o que é um gerenciamento de risco? É você saber efetivamente em cada trade, em cada operação, quanto que você está arriscando no seu capital, tá? Então, isso é fundamental para você ter um resultado positivo ao longo dos anos, tá? Expectativa matemática positiva. O que é isso, Douglas? Bom, basicamente é você ter a soma dos seus trades, a soma das suas operações, você ter um resultado positivo. Então você ganha 10 operações e você perde 10 operações, você tem uma taxa de acerto de 50% das suas operações, mas quando você ganha R$ 2 e quando você perde R$ 1. Tá? Isso é um conceito de expectativa matemática positiva. Então, se você olhar uma amostra grande de operações, por exemplo, 2.000 operações, você pode muito bem acertar 40% das operações, só que quando você acerta, você ganha mais do que quando você perde. E aí isso gera para você um conceito de expectativa matemática positiva. Tá? E muita gente perde dinheiro, muita gente peca justamente porque não tem um bom equilíbrio entre a gestão de risco das operações e a expectativa matemática positiva. Por quê? A gente tem aqui uma baita de uma pegadinha. Por quê? Veja só, se você tem um modelo operacional que você foi lá, testou ele, você viu os backtests dele, você viu as informações estatísticas e você sabe que você acerta
90% das operações, né? O modelo de scalp, por exemplo. E quando você ganha R$ 1. E quando você perde R$ 10. O que acontece é, você acerta muitas vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses consecutivos, e aí você ganhou muito dinheiro, e quando você perde, por exemplo, 3 operações consecutivas, ele devolve tudo que você ganhou e muito mais. Então, esse é o problema de você não ter uma simetria entre a gestão de risco das suas operações e a expectativa matemática positiva. Isso é muito importante, porque senão você vai estar simplesmente ali trocando dinheiro, tá? E a gente não quer isso, a gente quer que a nossa curva de capital ela seja ascendente, tá? Então, isso é muito importante. Operar, estatística e probabilidade. Então, esses 3 pilares, gente, são fundamentais para que você possa ter uma boa estratégia de trading, tá bom? Então, olha só, como que a gente trabalha? A estratégia Manche, tá, gente? Eu gosto de falar dela porque ela é a base do meu modelo operacional para operar os mercados de renda variável no que diz respeito à bolsa de valores, tá? Para operar commodities, eu tenho um outro modelo operacional que opera mais direcional, de forma mais direcional. Porém, o sistema Manche é um modelo que eu criei ao longo dos anos para operar especificamente o mercado do Ibovespa, o mercado do S&P e outros índices também que eu também opero, tá bom? E basicamente, gente, ele reúne esses 3 pilares e ele reúne dentro dele a sua execução de forma automática. Você pode muito bem operar isso de forma manual, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas ele opera isso de forma automática. Então, resumindo, pessoal, como que a gente opera, tá? Isso aqui, gente, é o que me dá uma flexibilidade muito grande, tá? Eu vou mostrar para vocês ali mais para frente como que ele entra nas operações, como que a gente sai. Tem um vídeo aqui no canal específico de como eu opero o BRA50, eu vou deixar ele aqui, um card para você entender como o modelo funciona, tá? As entradas, como que a gente faz as entradas, como que faz as saídas e a gestão da posição. Mas o que eu quero que você entenda aqui é basicamente o conceito por detrás desse modelo, tá? E isso aqui funciona da seguinte forma: quando você ouve que a bolsa está boa, pô, a bolsa de valores está subindo, isso quer dizer que a bolsa está boa, né? Você tem ali uma injeção de ânimo, você tem ali uma injeção de euforia, né? E quando a bolsa está ruim, ela está caindo, né? Então a bolsa está boa, ela está subindo, e quando a bolsa está ruim, ela está caindo, tá? E dentro do modelo que a gente opera, eu tenho a flexibilidade de quando a bolsa está boa, eu tenho lá uma movimentação no gráfico de forma ascendente, né? O gráfico está movimentando em direção ascendente, né? Eu vou colocar mais exposição financeira, porque eu tenho um risco mais controlado em relação ao mercado fazer uma queda mais brusca, porque eu estou fazendo uma movimentação ascendente. Isso já nos dá um sinal de que, bom, eu tenho uma movimentação mais direcional para cima, consequentemente eu posso agora pegar o meu capital e alocar um pouco mais aqui, porque a bolsa está boa. Então, eu vou ir comprando, eu vou colocando meu capital, alongando meus alvos ali para buscar operações um pouco mais longas e também com mais capital. E quando a bolsa não está boa ou o mercado está mais lateral, eu vou operar com um dimensionamento, né, uma alocação de capital menor. Isso me dá, gente, uma segurança muito maior de fazer capital e mitigar os meus riscos, tá bom? E isso é muito importante, tá? Então, quando a gente olha para o mercado e consegue entender esse tipo de conceito, a gente consegue ter uma estratégia de investimento muito mais alinhada com isso, tá? E a gente opera como os bancos operam, tá? Então, a gente trabalha muito mais relacionado a fazer as nossas entradas de forma faseada. A gente usa um conceito de scaling in, que é basicamente a gente pegar o nosso capital e dividir ele em várias caixinhas. Então, por exemplo, eu vou pegar US$ 1.000, né? A gente opera o BRA50, a gente opera ele fora do Brasil, já com capital dolarizado, e a gente pega o nosso capital, divide ele em várias caixinhas. Então, um capital, por exemplo, de US$ 1.000, eu vou dividir ele em 10 caixinhas de US$ 100, e essas caixinhas eu vou alocar e desalocar no mercado para trazer dinheiro, né, para que elas façam ali as operações e busquem dinheiro para mim, para que elas retroalimentem o sistema. Em conceitos gerais, a gente trabalha muito dessa forma, porque cada caixinha é responsável pelas suas próprias operações. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais caixinhas eu tenho para fazer com que eu consiga buscar todas as
oscilações de mercado ali de acordo com o contexto. Isso o robô faz de forma automática. Você pode muito bem ter uma estratégia de investimento onde você tem lá, por exemplo, R$ 10.000 e esses R$ 10.000 eu vou colocar aqui, por exemplo, R$ 1.000 para monitorar determinada ação ou determinado mercado. Posso, por exemplo, operar aqui no Brasil, você pode fazer isso alocando em determinada ação ou alocando no próprio índice Bovespa, operando o contrato do índice aqui, né? O WIN, o código do mês e do ano, e você pode fazer as suas operações ali dentro, tá? Então, esse é um conceito que a gente usa muito aqui e nos dá uma tranquilidade muito grande de poder operar, tá bom? E aqui, ó, a gente botou uma foto aqui de como efetivamente a gente busca as nossas operações, tá? Então, vejam, por exemplo, aqui, ó, a gente busca operações curtas aqui, ó, e ele vai fazendo isso aqui de forma automática, tá? Então aqui ele fez uma compra, vendeu aqui, comprou aqui, vendeu aqui, né? Fez outra compra aqui, vendeu aqui. Então ele vai, cada caixinha dessas, vai fazendo as suas operações ali para que a gente consiga ter o nosso dinheiro trabalhando de forma eficiente para a gente, de acordo com a discrepância do preço, tá? Fora do que a gente considera o nosso padrão, tá? Isso aqui a gente está entrando bastante na estratégia, tá? Da forma como a gente opera, mas o que eu quero enfatizar aqui é que você tenha uma boa estratégia, e essa estratégia ela precisa ter esses pilares muito bem definidos em relação à alocação do capital, ter uma expectativa matemática positiva e como ela é de fato executada, né, como que ela funciona dentro do mercado. Isso é muito importante, tá? E naturalmente, né, você ter, seguir um modelo que seja completamente estatístico, que tenha uma probabilidade extremamente favorável para você, tá? Porque senão você simplesmente não vai conseguir fazer dinheiro ao longo dos anos, porque você vai estar ali simplesmente operando alguma coisa sem que aquilo tenha uma expectativa matemática positiva, você vai ficar com base em acho. Então, você precisa ter um bom modelo operacional que seja executado e esse modelo ter uma estatística favorável para você, tá bom? E eu não opero nada sem que eu tenha testado muito bem. Isso eu também recomendo que você faça. Então, antes de você sair executando um modelo qualquer, teste esse modelo, pega as regras, coloca ele numa ferramenta de backtest e vá lá e faça os seus testes. Porque aí você, a partir do momento que você tem os seus testes realizados, você simplesmente não fica mais operando de forma subjetiva. Você tem a objetividade a seu favor. Isso é muito importante para que você consiga naturalmente fazer dinheiro e tirar todos os fatores emocionais que fazem com que o trader perca dinheiro, né? O medo, a ansiedade, ganância, isso são todos fatores que fazem com que o trader devolva dinheiro para o mercado, né? Ele não tenha, ele fique inseguro em operar, inseguro em relação a se é hora de comprar, se é hora de vender. E isso normalmente, gente, quem opera de forma profissional, né, opera de acordo com o seu modelo, que tem o seu modelo operando, são questões que são completamente deixadas de lado para que você possa fazer dinheiro, porque senão você vai sempre estar sendo escravo de você mesmo, do seu próprio pensamento, tá? E isso gera para você uma angústia, porque se você não tem certeza daquele modelo, se você não tem tranquilidade em poder operar aquilo, você não vai conseguir fazer dinheiro, tá? Isso é muito importante. E aqui, ó, só para mostrar um pouquinho dos resultados estatísticos, tá? Isso aqui, gente, olha como é interessante isso aqui, ó. Quando você tem um modelo que você consegue testar ele de forma estatística, você consegue observar que você tem um retorno estatístico médio de, no nosso caso aqui, mais de 4% ao mês, tá? Isso aqui, gente, é algo maravilhoso, tá? Algo maravilhoso, tá? E olhando isso aqui, ó, no Ibovespa, o Ibovespa, o nosso resultado aqui do nosso modelo que eu opero, ele foi de 8 vezes maior que o resultado do Ibovespa, o principal índice brasileiro, nos últimos 5 anos. Então veja que o Ibovespa subiu aí 32%, enquanto a gente fez aí mais de 800%, né? Mais de 8 vezes, né? Isso é algo extremamente importante de você observar em qualquer um dos modelos que você vai operar. Tá? Você precisa conseguir testar o seu modelo, você precisa conseguir verificar essas informações
para você conseguir operá-lo de forma eficiente, você conseguir colocar o seu capital e não depender de nenhum tipo de fator interno, medo, ansiedade e ganância, para você não correr o risco de deixar de entrar numa operação e deixar com que o seu fator emocional te prejudique. Isso, gente, é muito mais comum do que vocês acham, tá? Porque muita gente perde dinheiro por causa disso, tá? E quero mostrar mais umas comparações aqui, ó, desse modelo. Olha isso aqui, interessante. Lá em 2018, ó, a gente fez, o modelo fez mais de 55%, enquanto o Ibovespa fez 10%, tá? Isso aqui, eu estou mostrando essas estatísticas para vocês também pensarem quando você for pensar no seu modelo operacional, compare, né, o modelo ano a ano com o benchmark que você está operando. Então, como a gente opera aqui o Ibovespa, eu estou justamente fazendo a comparação aqui do modelo em relação ao próprio benchmark. Tá? E isso ajuda a você ter, inclusive, uma expectativa, né, de como que esse modelo pode performar nos próximos períodos. Né? Naturalmente que a gente trabalha com backtest, a gente trabalha com o modelo sendo executado de forma automática no mercado, né? E a gente faz walk forward análise, a gente faz vários testes para identificar se isso pode de fato acontecer de novo, né? Se a gente pode ter esse modelo sendo executado em cima do mercado, com o mercado em completa mutação. Vejam que a gente em 2018 a gente tinha um mercado com um volume muito menor de investidores, principalmente aqui no Brasil, e a gente consegue ano a ano, ainda assim, com o mercado mudando, com o mercado entrando mais investidores, a gente praticamente mais do que triplicou o número de investidores ao longo dos últimos anos, o modelo ele continua performando muito bem, tá? Então, isso é o que faz com que você tenha um bom resultado no mercado. Veja aqui, ó, por exemplo, o mercado no ano de 2019, a gente teve aqui 52% de resultado positivo, enquanto o Ibovespa andou 28%, o Ibovespa andou bem em 2019. Agora, aqui, gente, que é o ponto mais interessante, ó. 2020, né, a gente fez aqui quase 60% de rentabilidade. Notem que no período de crise, aqui, ó, de março de 2020, que foi justamente que nós tivemos aquele fatídico problema, nós tivemos aqui um retorno extremamente expressivo aqui, enquanto a bolsa caiu aqui em mais de 50%. Tá? E aí o ano fechou em 2,5% de resultado positivo para o Ibovespa e nós fechamos aqui com mais de quase 60%. Isso é muito interessante. Tá? E aqui, ó, isso aqui é muito legal a gente olhar. Tá? 2021, tá? 2021, o ano foi de 44%, enquanto o Ibovespa caiu 16%. Aqui a gente já começa a ver uma relação muito mais interessante de você ter um bom modelo operacional, um bom modelo que tem uma estatística favorável para que você possa operar esse modelo e não depender do mercado. Então aqui é um ano muito interessante para a gente olhar justamente o resultado. Tá? Isso aqui mostra para a gente a solidez do modelo. Tá? Então, você pega, por exemplo, o modelo que você for operar, compare esse modelo com se simplesmente você tivesse comprado o Ibovespa. Né? Se você for, por exemplo, operar o Ibovespa, compare como esse modelo teria se comportado se você, por exemplo, tivesse comprado uma parte do Ibovespa no início do ano e vendido no final do ano, por exemplo, tá? Isso é uma boa comparação que você pode fazer. E aí, aqui, 2022, a gente fez aqui praticamente 45% e o Ibovespa fez aí 6% de alta, tá? Isso é muito, muito bacana, tá bom? E aqui, falando só da questão de resultados em dólar, né? Então a gente opera em dólar, tá? A importância de você ter um bom modelo operacional pautado em cima de mercados que você for operar, tá? Então, isso é, gente, operar o mercado de forma objetiva, de forma clara, que tendo uma boa estratégia para você poder operar. Isso vai fazer com que você tenha um resultado muito mais expressivo no mercado do que simplesmente você sair apertando o botão ali de comprar e vender. Tá? Então, essa importância de você ter uma boa estratégia muito bem definida, tá bom? E se esse conteúdo foi legal para você, dá um joinha aqui nesse vídeo e também avalie se inscrever no canal, porque eu falo de investimentos, de trading automatizado aqui. Todas as segundas e quintas-feiras a gente tem vídeos novos aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.